Olá, vamos retomar o estudo da disciplina de pensamento computacional. Nós estudamos que o pensamento computacional é composto por quatro pilares. Vamos estudar o quarto e último. Meu nome é Danilo e vou acompanhar vocês até o final desta aula. Vamos lá? Para encerrar essa primeira parte, que se trata do estudo de pensamento computacional, vamos estudar o pilar que engloba todos os outros pilares, algoritmos. Mas antes, vamos ver como será dividido a nossa aula. Nossa aula será dividida em duas partes. A primeira parte, iremos ver o que é de fato algoritmo. Iremos conhecer um pouco da história e também como podemos usar algoritmo no nosso dia a dia. Na segunda parte, iremos aprofundar um pouco mais o conceito sobre algoritmos e veremos algumas linguagens de programação. Vamos lá? Mas afinal, o que é algoritmo? Você sabe o que é? Já com certeza você vai dizer que é algo relacionado a computador, pois acertou. Apesar de ser relacionado ao computador, algoritmo, na verdade, é a forma mais simples que nós podemos ter para se resolver nossos problemas, seja eles no dia a dia ou seja eles computacional. Geralmente associamos algoritmo a programas de computador, mas algoritmo vai muito mais além disso. Observe a seguinte frase: veja como ela está embaralhada. Você consegue saber o que é? Vamos ler. De um receita para é problema uma resolução. Não faz o menor sentido, né? Agora, observe a frase organizada. Se você conseguiu acertar quando olhou a primeira vez, então parabéns, você acabou de resolver um problema. Algoritmo é isso, é resolver algum problema. Quando nós organizamos as ideias, quando nós organizamos os problemas para encontrar uma solução, nós dizemos que nós utilizamos um algoritmo. Veja como a frase está agora. É uma receita para a resolução de um problema. É justamente a definição mais simples de algoritmo. Na verdade, algoritmo é uma sequência lógica para a resolução de problemas. Mas afinal, de onde surgiu algoritmo? Na verdade, algoritmo surgiu há muito tempo atrás, antes mesmo de Cristo, por volta de 300 anos antes de Cristo. Mas antes de chegarmos lá, observe a seguinte imagem. Observe que existe vários tracinhos e alguns estão sumindo, até restar somente um. Mas afinal, o que é isso? Na verdade, é a representação de um dos primeiros algoritmos criados, e foi criado por um matemático chamado Euclides. As barrinhas representam os múltiplos de 21. Em cada passo, o número menor é subtraído ao maior, até que seja reduzido a... Você viu que ao final restou apenas um tracinho. Essa ilustração representa uma operação matemática que foi feita por Euclides de Alexandria. Essa representação se trata do MDC. Com certeza você já ouviu falar e já usou na sua aula de matemática. Quem foi então Euclides? Euclides de Alexandria, por volta de 300 a.C., foi um dos primeiros a desenvolver um algoritmo. Algoritmo esse que era para encontrar o máximo divisor comum. Mas será que os algoritmos só são usados na matemática e na computação? Não.
Algoritmos podem ser usados no nosso dia a dia. Não esqueça da definição. É uma receita para se resolver um problema. No nosso dia a dia, nós fazemos diversas atividades, como ir à escola. Outras atividades que podemos citar são as atividades domésticas. Algumas temos que fazer diariamente, todos os dias. Podemos citar algumas: varrer o chão, guardar os brinquedos, guardar a louça, guardar e limpar nossos sapatos, arrumar a cama ao acordar, lavar a louça. Existem várias tarefas que nós podemos fazer durante todo o nosso dia, durante quase toda a nossa vida. Mas como podemos aplicar algoritmos em tudo isso? Na verdade, às vezes não temos uma organização tão adequada para realizar nossas tarefas, até mesmo para estudar. Se, por exemplo, aplicarmos algoritmos, nós podemos maximizar muito melhor o nosso tempo. Por exemplo, escolhendo qual disciplina estudar, aquela que eu tenho mais dificuldade, como eu vou estudar, como eu vou organizar o meu material. Tudo isso é exemplo de algoritmo. Mas, por exemplo, se eu fosse varrer o chão, bastava eu pegar a vassoura para varrer o chão? Não. O algoritmo, na verdade, vai dizer para a gente passo a passo como irei realizar aquela. Nós vamos escolher uma dessas tarefas para podermos fazer uma pequena brincadeira. Vamos voltar aqui? Que tal varrer o chão, já que falamos sobre ela? Ora, se pegarmos a vassoura e tentarmos varrer o chão, vamos conseguir. Mas se pensarmos bem, existe um procedimento para fazer isso. Apesar de ser uma tarefa simples, nós precisamos pensar por onde vamos começar. Se vamos varrer o lixo para fora, para o nosso quintal e depois apanhá-lo, ou se nós não tivermos quintal, para onde iremos varrer o nosso lixo? Para onde iremos colocar nosso lixo? Se iremos colocar num saco plástico ou até mesmo por onde vamos começar. Na verdade, são tantas perguntas, mas para uma tarefa bem simples e até boba. Mas se formos, por exemplo, guardar os brinquedos, ora, só pego os brinquedos e guardo na caixa de brinquedos. Simples assim. Mas mas só que não estamos pensando mais aprofundado. Por exemplo, abaixar, pegar o box. Ou se o brinquedo tiver caído atrás do sofá, ou se ele tiver caído debaixo da mesa. Podemos utilizar outro exemplo. Por exemplo, guardar a louça. Basta então a louça ser lavada e eu devo guardar a louça, correto? É errado. Eu tenho que levar em consideração que eu devo enxugar as louças, ou ao menos verificar se as louças já estão secas. Na verdade, parece muito simples guardar as louças, mas podemos perceber que existem vários passos para fazer isso. Por exemplo, tenho que verificar se as louças estão secas. Se não estiver, eu devo enxugar. Mas aí, como eu vou enxugar? Vou enxugar com um papel toalha? Vou enxugar com um pano de prato? Existem vários questionamentos. Questionamentos esses que são simples. Todas as tarefas são muito simples. E nós sabemos que muitas coisas nós fazemos sem ao menos pensar nos passos que iremos fazer. Na verdade, o algoritmo ajuda apenas a pensar melhor no que nós temos que fazer para resolver um problema. Quando estivermos estudando programação, na próxima aula, vocês verão que é preciso sequenciar cada situação para poder atingir o objetivo, assim como lavar as louças. Não posso guardar as louças molhadas, tenho que enxugar. Ora, mas nós já sabemos disso. Mas sabemos porque foi dito a gente? Se pensarmos todos os passos que nós fazemos antes de guardar as louças, vamos ver que tem muita coisa mesmo. Por exemplo, até caminhar o armário ou o depósito para guardar as louças. Isso também é um passo.
porque se você enxugar as louças apenas, elas não serão guardadas sozinhas. Enfim, existem vários exemplos de algoritmos que nós podemos usar no nosso dia a dia. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais o conceito e vamos ver um problema mais complexo para entendermos melhor, ok? Na próxima aula, vamos resolver um problema bem maior e veremos que o passo a passo está contido em todas as atividades que nós fazemos durante o dia, ok? Então, até a próxima.